falar no microfone porque as amigas vão gravar. Boa noite a todos, primeiramente, né? Boa noite. É sempre bom a gente estar aqui, né, nessa casa de paz, que eu me identifico. A oração de São Francisco é tudo de bom, né? Calma a gente, envolve a gente nessas vibrações desse espírito venerável, que eu gosto muito. E quem está vindo a casa pela primeira vez, pode levantar o dedinho discretamente? Sejam bem-vindas. Minhas amiguinhas do Semente também. Olha, gente, se vocês não gostarem da palestra, vocês voltem, porque tem outras pessoas mais competentes, tá bom? E o tema foi solicitado, né? A Jade pediu que eu viesse fazer aqui uma exposição. Eu falei, então você me dá o tema. E ela me deu esse. Eu adorei na hora que ela deu. Depois que eu fui estudar, eu vi onde que eu me meti. Então, vamos lá tentar desdobrar essa tal dessa incompreensão, tá? Ih, não quer passar? Então, significado da palavra, né? A gente começa a série com o significado do verbete, para saber o que a gente está falando, né? Não sei se vai dar para vocês verem daí, porque para mim ainda está meio borradinho. Incompreensão, substantivo feminino, incapacidade de compreender, de ser compreendido. Incompreensão, incapacidade para compreender, para perceber o significado de algo. Esse perceber o significado de algo tem grande importância. E a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Porque não tem como eu falar de incompreensão, gente, sem falar de compreensão. Já que o ato de incompreender, o in é a negativa, né, do compreender, que é o que a gente, na verdade, busca. A gente busca compreender. Mas, mais frequentemente, o que a gente encontra é o in na frente, né? A incompreensão, ou o não compreender. E a incompreensão, como a Jade não me deu, né, delimitadores, a culpa vai ser sua, tá? Brincadeira. Ela pode acontecer durante o processo de comunicação. Eu estou aqui falando com vocês. Eu sou, nesse momento, o emissor. A mensagem é o que eu vim trazer, né, discutir com vocês, as nossas reflexões. Vocês estão aí captando o que eu estou falando, mas neste processo existem outras variáveis. Por exemplo, o estado emocional de cada um. Se alguém está mais agitado por algum motivo, né, então talvez o que eu fale, em alguns momentos, alguns milissegundos, sejam perdidos da minha mensagem. E aí, quando ele for fechar o sentido, falte alguma coisinha. Pode ser que, como a companheira me falou, eu esteja falando e o telefone de alguém toque, ou outra pessoa, né, comece a conversar até mesmo sobre o próprio tema, e isso faz um alaridozinho e desconcentra. E aí eu perco também alguns pontos da mensagem. Isso a gente chama de ruído na comunicação, e isso pode levar à incompreensão. Aí sai Jade e Giovanni conversando. Sim, você viu? Parece que a Carla falou isso. A Giovanni, não, mas ela não falou isso não. A Jade, não, falou sim. Você não viu naquela hora, assim, assim, assim? Ah, você não prestou atenção porque você estava olhando no celular? Ah, você não prestou atenção, você estava com sono. Dorme não, hein, gente? Então, essas brechas, né, esses ruídos que acontecem no processo de comunicação podem levar à falta de compreensão ou incompreensão. Por quê? Quando a gente vai compreender qualquer coisa, uma situação, uma mensagem, nós vamos levar para esse ato de compreender a bagagem que nós temos. Então, cada um aqui está ouvindo a mensagem e vai levar uma bagagem um tantinho diferente. E eu estou emitindo
a mesma mensagem para todos. Ah, por que isso acontece? A gente vai ver mais aqui na frente, tá? E essa incompreensão pode ser também numa situação, né? Coloquei ali ação, numa atitude. Por exemplo, a Cristina me pediu para assinar lá o termo de compromisso. Eu sei que era Cristina, gente. Desculpa, Silé. Silé pediu para assinar lá o termo de compromisso, né? Porque está sendo gravado, depois vai ser exposto lá no YouTube. Eu assinei tranquilo, problema nenhum, confio total na casa. Depois eu entro com o processo para os milhões. Mas poderia ser, né, que, ou pode até ser, em outro momento, um companheiro passando por alguma situação, até mesmo de processo sobre si, vai desconfiar. Você, por que você está querendo fazer isso? Por que você está usando a imagem? Você precisa tanto que eu assine esse documento. Pode haver uma incompreensão. Por quê? Porque meu estado emocional, por alguma coisa que eu esteja passando, né, apesar de racionalmente eu ver a validade do documento, emocionalmente aquilo me deixa desconfortável. Eu não estou não, tá, gente? Só estou falando que acontece. Então também isso gera uma incompreensão. Então a incompreensão pode ser um processo de comunicação, daquele que transmite a mensagem e talvez também transmita a mensagem algo truncada, também pode acontecer. Ou porque a gente perde o conteúdo no meio do caminho, ou porque os nossos estados emocionais, né, nos atropelam. E aí a gente não forma, como o processo de psicologia a gente fala, a Gestalt usa a figura e o fundo, a gente não forma o negócio direito. Aquela situação não fica bem introjetada no nosso raciocínio. E isso vai causar incompreensão quando acontece entre nós humanos que vivemos em comunidade, ninguém aqui vive isolado, né? E isso causa mesmo esses tropeços. Tá? E aí, tudo bem? Será? Bom, aí eu estava falando justamente que essa imagem mental, esse raciocínio que a gente faz, né? Seja sobre uma mensagem que a gente está recebendo ou uma situação que esteja acontecendo, isso vai ocorrendo dentro dos nossos processos mentais. E o que são esses processos mentais, né? O termo é utilizado para descrever o conjunto de atividades cognitivas, ou seja, de conhecimento, que ocorrem no cérebro humano, envolvendo a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio e a tomada de decisões. É um processo complexo e fundamental para o funcionamento do nosso sistema nervoso, permitindo-nos interpretar e compreender o mundo ao nosso redor. Então, essa figura que a gente forma, ela é uma representação, não quer dizer que ela é 100% fiel. Porque, como eu disse, o que vai estar contida nessa representação? A mensagem, como eu recebi a mensagem, o meu estado emocional, a minha bagagem de memória. Tudo isso está envolvido para que eu possa realmente compreender uma situação. Tá? E dentro desses processos mentais, gente, eu não quero que vocês saiam daqui experts em processos mentais, mas se quiserem sair para pesquisar, estudar, ótimo, tá? Mas a gente tem que fazer uma linha de raciocínio. Então, para eu compreender o mundo, eu primeiro vou ter que passar pela percepção. Ela é o ponto start para eu compreender alguma coisa. Então, eu estou aqui, à frente de vocês, tendo
algumas percepções. Podem ser adequadas, corretas, vamos dizer, ou não. Eu brinquei lá no começo, gente, não dorme não, mas tem gente que já está bocejando. Faz parte do cansaço do dia. A gente senta aqui no lugar tranquilo, ambiente gostoso, vibração maravilhosa, a emoção, a gente relaxa, faz parte. Outros aí, às vezes o pensamento já está dando uma viajada, são as minhas percepções, tá? Por estar aqui. Mas como que eu formei essa percepção? Eu estou, através do estímulo visual, estou vendo vocês, os rostinhos, do material que eu já trago na minha memória, de outras vezes que eu estive fazendo exposição espírita em outros lugares, que as pessoas tiveram comportamentos similares, né? Então eu percebi uma coisa, ou melhor, a sensação visual me chegou, né? Eu fui lá nos refolhos da minha memória e, opa, bocejo. O que significa? Pode ser cansaço, pode ser sono, pode ser relaxamento. Tem 3 opções, vamos dizer assim, que eu coloquei aqui, né? E aí eu vou interpretar. Talvez nenhuma delas esteja correta, mas eu interpretei assim, né? Aí de repente eu vou chegar lá fora e falar assim, poxa amiga, você estava com sono na minha palestra. Eu falo, menina, você está doida? Eu estava adorando, não perdi nada. Entende como a nossa interpretação das situações às vezes faz a gente vestir a saia justa da incompreensão e a gente arruma rusgas, né? Arruma desavenças por coisas que não eram necessariamente reais. Então, por isso que eu falo, para falar de incompreensão, tem que falar de compreensão. Então, esse processo de percepção, ele é extremamente importante. Outra coisa, se o companheiro, a companheira, traz alguma dificuldade, ele fala lá do sistema nervoso, né, que é importante para o nosso cérebro. Se ele traz alguma parte do seu sistema nervoso já comprometido, ou porque já reencarnou com alguma dificuldade, ou porque o avançar da idade, gente, eu estou nessa também, tá? Então não se sintam aí menosprezados. O avançar da idade faz também essas conexões ficarem mais lentas e, portanto, né, a formação dessa representação, né, fica mais lenta. E aí é fato, a gente tem visto, inclusive, infelizmente, nossos irmãos usam dessa característica para dar golpes, enrolar as pessoas com mais idade, né? Estão mais fragilizados nesse quesito. Então, essa percepção, ela é fundamental para esse processo de compreensão. E quando a gente já traz, volto a dizer, alguma dificuldade, ou ao longo da vida a gente vai tendo essa dificuldade, às vezes a gente fala, criatura, eu convivo com você 50 anos, 30 anos, né? Seja irmão, marido, pai, mãe. Eu falo a mesma coisa. Mulher nem faz isso, né, gente? Eu falo a mesma coisa 1 milhão de vezes. Você não me entende. Não entende. Aí, pô, mas ele percebeu a mesma coisa que eu percebi? Ele está no mesmo ambiente que eu? Será que ele percebeu exatamente a mesma coisa que você percebeu? Será que ele sentiu exatamente a mesma coisa que você sentiu? Qual foi a representação mental que ele fez? Foi exatamente igual à sua? Claro que não, porque se fosse, você não está falando com ele 50 anos a mesma coisa. Ou ela, né, gente? A gente fala ele porque a gente está aqui no feminino, mas ele ou ela. Vale para as duas questões, né? Filhos, a mesma coisa. Às vezes a gente quer um comportamento do adolescente, foi dito aqui, né? Da evangelização, e é importantíssimo. E às vezes o filho, a filha, é maduro,
mesmo para a idade dele, mas ainda é jovem. Ainda não passou por uma série de experiências que vão ficar arquivadas na memória dele, que vai ajudar ele a formar essa representação mental para o entendimento. Aí a gente quer que ele se comporte de tal forma. Não vai. Por quê? Porque ele não tem material guardado para formar a mesma imagem mental, o mesmo entendimento que você. Por isso a espiritualidade nos diz que aquele que pode mais, desce ao que pode menos. Quem já tem conquistado, né, uma compreensão maior, tem que descer ao lugar daquele que ainda não chegou no mesmo valor de compreensão. E vamos de ciência. Então tá aí. O processo de percepção, como eu disse, né, é a porta de entrada para a gente formar essa representação mental. A gente vai ter as sensações chegando, sensações essas o quê? Dos nossos 5 sentidos, né? Visual, olfativa, auditiva, tátil. Outra questão, quem tem isso comprometido? Se foi adquirido, depois dá para agora, mas se nasceu, como vai perceber determinadas questões? Né? Então, essas sensações chegam, elas são transmitidas para o nosso sistema nervoso, eles vão lá buscar, né, nos arquivos da nossa memória, ou seja, o processo de evocação, vão selecionar as memórias que você tem, que são semelhantes àquela situação que você está passando agora, ou que você está visualizando, que você está sentindo, vai fazer as associações e você então vai fazer, né, vai fechar a representação mental. Beleza? Deu para ver que compreender não é tão simples, né? Tá acabando a ciência, gente. Calma. Bom, já ouviram falar da teoria da mente? Né? Ou seja, compreendendo as intenções dos outros. Aí tem uma situaçãozinha aqui, ó. Imagine que o menino Max está ajudando sua mãe a guardar compras e coloca um chocolate dentro do armário verde. Ele vai até o pátio e, na sua ausência, a mãe pega o chocolate para fazer um doce e coloca o restante, né, dentro do armário azul. Ela sai, o Max volta com fome. Onde que ele vai procurar o chocolate, gente? No armário verde. Se respondeu o armário verde, significa que você conseguiu inferir que Max tinha uma crença diferente da realidade. A história de Max e do chocolate é um teste que foi desenvolvido por pesquisadores, né, Wilmer e Penner, na década de 80, e tem como objetivo avaliar a compreensão de crenças falsas, a habilidade de compreender e interpretar os estados mentais, isto é, características como percepções, sentimentos e desejos, e reconhecer que os outros podem ter crenças e intenções diferentes das suas, vem sendo chamado de teoria da mente. Então, já parte aqui, ó, a última frase. Reconhecer que os outros podem ter crenças e intenções diferentes das suas. Então o menino foi lá, botou o chocolate ajudando a mãe no armário verde, saiu para brincar, a mãe pegou o chocolate, fez uma parte doce, guardou no armário azul, os dois não se falaram. Ele voltou, qual era a interpretação dele da realidade? O chocolate está no armário verde. Faltou o quê? Dados. Porque ele não conversou com a mãe, ele não viu a mãe fazendo doce, ele não sentiu, olha as sensações, ele não sentiu o cheiro do doce, nem de chocolate. Então ele não pôde, ele não teve acesso a essas informações, isso não ficou arquivado na memória dele, ele construiu uma percepção
uma representação mental, mas que não era mais verdade. Era uma percepção falsa. E isso acontece com a gente o tempo inteiro. Tá? O entender que, né, os outros podem ter percepções diferentes das nossas, né, crenças diferentes das nossas, é que é chamado de teoria da mente. Tá? O nome é bonito, mas é só isso. Saber disso já é um passo para compreender. Eu vejo muitas vezes lá na casa espírita, isso não acontece aqui não, tá? Só lá no Semente. Às vezes a gente se desentende, fica falando, um companheiro com o outro. A gente está querendo a mesma coisa, a gente está falando a mesma coisa, mas de pontos de vista diferentes. Às vezes a gente se desentende, fica chateado mesmo, mas óbvio, supera, né? Que o trabalho de Cristo vem na frente. Aí depois a gente para analisar, gente, mas a gente estava falando a mesma coisa. Só que eu fui por um caminho e o companheiro foi por um outro caminho. E eu queria colocar ele no meu espacinho, no meu quadrado, né? Encaixar ele na minha ótica. E ele queria me encaixar na ótica dele. E aí a gente, se desentende. Gera a incompreensão. Volto a dizer, compreender exige esforço. É essa mensagem principal que eu vim trazer para vocês hoje. O demais é para vocês perceberem que é trabalhoso. Então a gente tem, né? Volta lá. O processo mental nessa questão do compreender. Eu tenho que passar por essas etapas. Eu recebo as sensações, meu cérebro, né, evoca lá minhas memórias, eu faço associação, crio uma representação mental. Essa representação mental pode ser falseada, porque podem ter me faltado dados no meio do caminho. E aí eu tenho que justamente admitir que o outro pode ver diferente de mim, sentir diferente de mim, pensar diferente de mim, porque ele fez uma construção na vida dele até aquele ponto diferente da minha. Inclusive de irmãos que moram na mesma casa, foram criados pelos mesmos pais, tem pouca diferença de idade. Claro que vão ter muitos pontos similares, mas já parte do pressuposto que, como espíritos encarnados, cada filho é um espírito diferente. Já parte daí. Então a bagagem que cada um traz já é diferente. Fora a bagagem que a gente vai alimentando naquela vida, nesses processos, cada um percebendo de modo diferente, a gente vai ter criaturas diferentes. Não tem como ser outra coisa. Neurônios espelho, também conhecido como células espelho, é um neurônio que dispara tanto quando um animal realiza um determinado ato, como quando observa outro animal fazer o mesmo ato. Assim, o neurônio espelho imita o comportamento do outro animal, como se estivesse ele próprio realizando a ação. Quando a gente está vendo novela, tem uma galera mais nova aí, dorama. Quando a gente está vendo... Dorama é, né, vamos dizer assim, novelinha coreana, tá? Para ficar mais fácil. Adoro. Então, quando a gente está vendo, né, uma novela comum, quando a gente está vendo um dorama, quando a gente está vendo um filme, quando a gente está num jogo, a gente vê as reações das personagens. Fulano chora, está sofrendo de amor, o outro está com raiva, sai batendo porta, né, essas coisas todas. Os nossos neurônios espelhos, que ficam mais ou menos nessa região, tá? É lobo frontal, parietal, estão captando isso. A gente se sente
Filme de terror, ansioso. Ai, meu Deus, a gente sabe que vai ter o susto, né? Mas a gente sempre leva mais susto. Filme de terror, a gente fica ansioso. Não assistam, gente. Já assisti, né? Hoje em dia eu não assisto mais. Quer dizer, já assisti aqueles que eram mais light, que eu nunca gostei muito. Deixa a gente ansioso. Aí a gente vê um chororô, a gente chora também. Vai se emocionando com a situação. Vê jornal. Aí vê todas aquelas situações de dramas que estão acontecendo na sociedade, né? Enfim, furto, roubo, feminicídio, né? A gente começa, meu Deus, não vai ter jeito, que desespero. Ou então a gente entra na revolta. Pegaram o marginal, tem que pegar, tem que fazer, tem que machucar, tem que não sei o quê. Nossos neurônios espelhos estão, ou seja, estão espelhando, por isso receberam esse nome, o comportamento que a gente está vendo ali naquelas situações. Eles também participam do processo de compreensão, nos ajudam nesse processo de compreender a dor do outro. Mas às vezes a gente usa para ver essas coisas aí e dá uma meia atrapalhada em nós, né? Que a gente dá uma desequilibrada. Tá? A ciência vem até estudando que, por exemplo, os nossos irmãos que estão nascendo com o autismo estão com esses neurônios espelho meio deficientes, né? Meio baralhadinhos, vamos dizer assim. E aí tem essa dificuldade de espelhar alguns comportamentos, de compreender. Eles são muito literais, eles não percebem nuance. Né? Por exemplo, se a gente fala alguma coisa com sarcasmo, eles podem não compreender, porque eles não percebem, dependendo do grau, obviamente, né? Essas percepções emocionais, essas tonalidades que a gente dá. A gente tem que ser muito literal, ou usar palavras, né, ou sentenças que podem trazer sentido dúbio, eles ficam meio, né, o que está acontecendo? Então, tudo isso que eu estou falando é um grande pacote para a gente entender que o processo de incompreensão é muito fácil de acontecer. Ele é natural. Ou seja, ainda está na natureza. Quando a gente fala natural, está na natureza. Né? E nós estamos aqui hoje, e quem estuda a doutrina há mais tempo, tentando fazer o movimento inverso, que é o do compreender. Porque compreender precisa esforço, precisa trabalho. Precisam querer, como dizia o outro, né, calçar a sandália do outro, no sentido metafórico de querer, né, estar no lugar do outro. Eu trouxe um texto de Joana, do livro Desperte e Seja Feliz, acabou a parte da científica, onde Joana traz assim pra gente, onde é o capítulo 4 desse livro, que tem como tema as incompreensões. E ela diz assim, pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. Dentre muitos, aqueles de natureza moral fazem-se os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. Destaca-se entre esses, no relacionamento social, a incompreensão, criadora de situações lamentáveis. Eu grafei, tá? No texto não está grafado. Eu grafei que é para a gente gravar na memória. A incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. Ué, cara, você não acabou de falar que para compreender tem que passar na percepção, tem que fazer o processo mental, né? Vai trazer evocação, e aí eu vou formar uma representação mental. Como é que o João está dizendo que isso daí está lá no comportamento? Isso não é orgânico, biológico? Também. Mas nós somos só seres orgânicos, biológicos, nós somos seres espirituais, a doutrina fala isso pra gente. E aí, a gente não quer se conhecer.
A gente tem um recalque, quando ela coloca assim, tem raízes e comportamentos íntimos que se mascaram, é o recalque que a psicologia usa, né, se apropria e usa esse termo. Então, por exemplo, eu vivi numa situação, me constituí enquanto indivíduo, por algum motivo, eu chegava, minha mãe colocava assim, e olha lá, fulano, chegou, eu tinha alguma coisa diferente. Aí as pessoas viravam, olhavam para mim. E eu fui crescendo com essa situação acontecendo. O que isso gera? Né? Enquanto criança, tudo bem, você vai perceber, tá bom, vamos embora, vamos brincar, né? Vamos embora brincar, vamos fazer as coisas. Mas como essa coisa se repete, isso fica gravado em mim. Talvez isso não cause nenhum problema. Mas, por exemplo, eu entro aqui, a Jade está conversando com o Giovanni, não sei o que, olha para mim assim, meio de rabo de olho, continua a conversar e ri, pronto, eles estão falando de mim. O que Jade está falando de mim? Será que ela está falando mal? Ai, meu Deus, será que eu estou com uma roupa estranha? Ai, meu Deus, e meu cabelo? Estou descabelada? Ai, é o recalque. Já está falando nem de mim. Ela estava contando piada para Giovanni, falando outra tralha. Mas eu trago conteúdo emocional, percebi a situação que já aconteceu na minha vida outras vezes, ficou gravado lá nos refolhos da minha memória, e quando eu fui fazer a representação mental neste momento, eu criei isso para mim. Aí, eu nem pergunto nada, acho realmente, na minha cabeça, que ela estava falando de mim, e de preferência falando mal, porque a gente nunca acha que o outro está falando bem da gente, né? Só acha que o outro está falando mal. Aí eu chego para minhas amigas e digo assim, pô, não volto mais não. Pô, Jade, mó sem consideração, entrei, ficou falando mal de mim lá, marido dela, eu, hein? Gente doida. Aí Jade liga para mim toda depois, né, lá para frente, amiga, vem fazer não estou podendo. Mas eu nem fui conversar com ela se era isso mesmo, se não era. Já fui fazer fofoca pro meu povo que ela tinha falado mal de mim. Aí a minha amiga vão tomar minhas dores. Eu falei, pô, brincadeira. Isso tudo por quê? Por conta de situações que estão recalcadas lá no meu inconsciente e que se externam nas situações da vida. Gente, eu estou dando um exemplo pequenininho, mas isso é para tudo na vida. Nós precisamos nos conhecer. Joana fala isso na obra psicológica o tempo inteiro. Porque enquanto a gente não tomar as rédeas da consciência de todos esses arquivos mentais, essas representações que a gente tem de outras vidas, dessas vidas, a gente vai ser que nem o Zeca, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu tenho que tomar consciência, a gente estava falando isso no estudo de ontem, né? A gente tem que tomar consciência, tomar pé que eu sou o ator principal da minha vida. Eu não sou o adjuvante. Mas eu só vou ser o ator principal da minha vida conscientemente das coisas que eu trago e trabalhando essas coisas. E aí, quando eu trabalho, se eu trabalhei isso em mim, eu chego aqui, a gente está conversando com o Giovanni, olha pra minha cara, ri, não sei o quê. Eu vou chegar lá, e gente, me conta a piada aí, eu quero saber também. Em vez de achar que ela está falando mal de mim. A situação é diferente. Ela vai falar assim, não menina, eu não estava contando piada não, estou falando que meu marido você está lindo e maravilhosa hoje. Obrigada. Né? Não vou contar para minhas amigas que ela fez fofoca de mim, nem que falou, mas quando ela me chamar de novo, eu falo, eu vou com o maior prazer. E ainda vou mais arrumada para não falar que eu estou lindona. Entende como o nosso comportamento modifica? Como a gente atua e age no mundo, dependendo das representações mentais que a gente faz, e que elas são as bases das nossas incompreensões, das nossas dificuldades.
E eu não vou nem colocar aqui, porque o tempo já correu pra caramba, né? Joana fala, né, que a incompreensão tem, né, nesses recalques, ela fala da inveja, da competição, da malícia. Eu já dei exemplozinho aqui, né, falando dessa situação. E ela vai colocar assim, ó, a incompreensão está em germe na lama humana, ainda em processo de crescimento. Ela ainda vai acontecer, gente. Vocês vão atravessar aquela porta, senão agora eu sou um ser mudado, vou compreender geral, né? Minha vida se transformou a partir desse momento. Bobagem. Você pode até sair consciente, espero que você saia refletindo, que você busque realmente se transformar, mas isso é um processo que vai durar muitas existências ainda. Porque quando a gente achar que já compreendeu, tem mais coisa para compreender. Então ela fala, ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão, mas tenta. É papel nosso tentar. As diferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais não deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor ampare. Prossegue em confiança, sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. Sê tu quem avança compreendendo. Então não adianta eu querer ser, ai, poxa, o pessoal da minha vizinhança é tudo sem noção. Lá na minha vizinhança tá, gente? É tudo sem noção. Bota o lixo lá, negócio, a prefeitura botou a caçamba, estou fazendo propaganda da prefeitura, botou a caçamba do lixo lá, o povo tem coragem de botar o lixo em volta, não abre nem a tampa da caçamba, às vezes a caçamba está vazia e deixa em volta. Aí, retiraram a caçamba, porque ficava uma lixarada na rua feia, tá certo, né? Ele não está colaborando. Então, mas não adianta eu entrar, meu Deus do céu, e agora? O problema, as situações que o outro vai criando na vida dele, isso é problema dele. O meu problema é como eu encaro essas situações. Se eu posso de alguma forma inferir para ajudar, ótimo. Se eu não posso, né? Sabedoria e oração. É o que dá para fazer. Então, não vamos ficar na casa espírita, nem acontece isso, né? Pediu para botar água aqui, a outra foi botar água ali. Aí ela disse, mas você pediu para você botar água lá, mas eu botei. Mas você botou água lá no meio da mesa, como é que a menina vai lá pegar água? Era para botar no canto. Ah, ela estica o bracinho. Meu Deus do céu, como é que pode? Não pensa no outro. Aí fica emburrado. Ó, gente, se isso está acontecendo aqui é inspiração divina, tá? Por quê? Porque uma pensou de um jeito, o outro pensou de um outro. Né? Ah, deixa lá, pega, bota aqui, tá bom. Aí o outro fica aborrecido porque tirou do lugar que botou, né? Você vem e pensa assim, não adianta a gente arrumar, porque você vem e arruma tudo do seu jeito. Meio isso. Mas estou abrindo mão, tá, gente? Estou no processo, né? Processo de processo. Então, a gente tem que ser aquele que avança compreendendo. E por fim, porque o relógio já bateu ali, eu trago essa passagem de Paulo, está lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, onde ele vai narrando no discurso dele, né? E ele fala assim, ó, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que Paulo traz nessa passagem que parece meio, né, caótica? É a tal da empatia, que é tão falada.
né? A palavra vem de paixão, né? Patias vem de paixão. Então, é eu tentar me colocar emocionalmente, né? Apaixonadamente, no lugar da outra criatura. E é isso que ele vem descrevendo aqui. Ele que tinha mais o quê? Mais compreensão das leis divinas. Ele que tinha mais o quê? Amor para doar. Ele que tinha mais o quê? Paciência. Desceu, como Cristo fez. Desceu os padrões, sem aviltar seus padrões morais, tá? Sem aviltar seus padrões morais. Ele desceu para falar a mesma linguagem, para dar a mensagem e passar a emoção, para que o outro pudesse compreender. Então ele se tornou, né, de uma forma para os judeus. Para os que estavam sem lei, ele conversou da mesma forma, no mesmo pé de igualdade, vamos dizer assim. Né? Os fracos para os fracos. Porque ele se punha no lugar daquelas criaturas. E você aí fala de igual para igual. Porque, por exemplo, os grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, geralmente quem é o responsável, né, pela palestra, vamos dizer assim, pela exposição, ou pela coordenação do grupo de apoio, é o alcoolista em remissão. Porque ele sabe do que ele está falando, ele calçou aquelas sandálias. Eu posso estudar, fazer medicina, ir para esta área, saber tudo sobre como o álcool atua no organismo, no fígado, quais são os processos psíquicos que ele atua e que ele altera. E a gente já tem muito conhecimento sobre isso. Eu posso saber tudo isso. Eu posso até fazer o uso de algum alcoólico e saber como, quando a gente passa da medida, como é que o corpo fica, né? Como a gente sente. Mas se eu de fato não fui alcoolista, eu não vou falar com tanta verdade, com tanta emoção e tocar as fibras íntimas do outro, porque eu estou falando de um lugar, de uma representação mental diferente e emocional diferente. Por isso, para a gente é tão difícil falar do Evangelho. A gente se esforça pra caramba. A gente, que eu digo, todos os palestrantes, né? A gente se esforça muito. Mas ainda é difícil, porque a gente não anda, eventualmente, 100% do nosso dia praticando o Evangelho. Então, a nossa compreensão ainda é muito aquém. A gente tenta passar a verdade, a gente tenta passar a emoção, mas ainda falha. E ainda vai falhar. Mas faz parte. É o processo. Então precisamos. Se na minha casa sou eu que tenho maior compreensão, sou eu que tenho que ter mais paciência, sou eu que tenho que auxiliar o outro, sou eu que tenho que dar a mão, sou eu que tenho que aprender a servir. Se no meu trabalho sou eu, então sou eu. Se na minha casa espírita sou eu, então sou eu. Ai, mas fica muito pesado, fica cansado. Fica. E Joana fala naquela mensagem anterior, é porque eu tirei, né? Só pincelei algumas coisas. Quem foram os missionários, os emissários que o Cristo mandou, que andaram a braços dados e risos com a multidão? Nenhum. Todos foram, né, viveram uma vida, vamos dizer assim, solitária, apesar de estar em meio à multidão. Por quê? Porque eles eram incompreendidos. Muitas vezes eram vistos como loucos.
Então, é o preço. Mas garantimos, eu não, tá? Espiritualidade, que esse é o caminho. Nos esforcemos para compreender. Nos esforcemos para estar no lugar do outro antes de fazer aquelas coisinhas que a gente gosta de fazer, que é julgar. Busquemos analisar todos os dados para então formar de fato uma representação mental mais próxima da verdade, porque a verdade única é apenas e exclusivamente de Deus, e aceitar a minha limitação, a limitação do outro, e fazer desse processo de encarnação que a gente está vivendo aqui o melhor. Vocês hoje estão aqui, né? Como disse a mensagem de abertura da página, que é a mensagem que eu adoro. Estamos aqui nessa 1 hora com muita empatia, me ouvindo, amorosamente me acolhendo, mas 1 hora velando com Cristo, porque a presença dele se faz aqui. Em todas as energias aqui trocadas, em todos os olhares, em todos os sentimentos, a presença dele está aqui. Então vocês vieram hoje, dia de feriado, velar 1 hora com Cristo aqui nessa casa. Então que possamos aproveitar isso e levar, né, essas reflexões do quão difícil é mesmo compreender. É muito mais fácil, né, estar na incompreensão, mas que faz parte da nossa caminhada o esforço para esse processo, porque no final de contas vamos todos nos amar para além de nos compreender. Boa noite a todos.